Bom dia a todos. É bom estar de volta. Eu diria que os 2 últimos anos o evento da IDC correu bem, este ano vai correr melhor. Isto não tem que ser sempre 0 ou 1. Entre 0 e 1 há uma míriade de pontos intermédios e os humanos são um bocado isso. Muita química pelo meio, por isso é bom ver as caras. Por isso, a IDC, falar de IDC e falar de cloud, eu diria que é quase sinónimo um do outro. E nesse sentido, hoje não vou falar naquilo que falei nos últimos anos do tema de cloud enquanto modelo híbrido e multicloud, que é o que caracteriza a IBM, mas estou aqui para, basicamente, fazer uma ação naquilo que tem a ver com a automação, ou seja, todo aquilo que os colegas anteriores falaram da jornada para a cloud, de se traduzir em benefícios, em agilidade, em rapidez, sim, mas com base em novos paradigmas e a automação é um deles. Por isso, ao falar de automação, obviamente, tem realidades complexas como novas aplicações que nativamente crescem e pensar naquilo que é cloud e tudo aquilo que é a sua complexidade traduzida em benefício. Por isso, ao falarmos de transformação digital, não podemos deixar de falar de aplicações. E as aplicações são um negócio virado para as pessoas, que se traduz na forma como clientes estão mais próximos do negócio, novos modelos de negócio, inovação, obviamente, no limite, fazer com que haja diferenciação entre as ofertas mais localizadas, mais próximas, mais digitais e, acima de tudo, com valor e comodidade, por assim dizer. Por isso, essas aplicações, hoje, obviamente, tiram partido daquilo que é possível na cloud. Toda uma panóplia de serviços, o colega da AWS mostrou que, realmente, a panóplia que está ao dispor hoje dos developers, dos líderes, daquilo que são os sponsors, as várias linhas de negócio para construir novas aplicações, é bastante vasta. E essa vastidão, essa complexidade, obviamente, tem que funcionar, e tem que funcionar bem, e quando não funciona bem, realmente poderá ser um grande desafio, e realmente a forma de mitigar esse desafio é com planeamento, com melhor automação, melhor e mais automação, por assim dizer. Ora, e obviamente, mas a verdade é que todos nós sabemos que a cloud e aquilo que é o valor da cloud, o TCO que resulta da cloud, não comparar maçãs com maçãs, quanto é que custa um servidor aqui, quanto é que custa a solução da cloud, não é essa comparação não é fair, por assim dizer, mas a verdade é que se olharmos para aquilo que é o total cost of ownership de um modelo mais antigo versus um modelo mais ágil, orientado para a cloud, obviamente traduz-se em rapidez, benefício, melhor experiência e mais uma vez, a automação. E a automação é fundamental para fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam rápido e bem. Ora, neste mundo novo de aplicações que nascem na cloud, a verdade é que a complexidade está lá. Por isso, os benefícios, a rapidez, a modularidade, a resiliência, as próprias formas novas de desenvolver aplicações, realmente trazem para cima da mesa muito mais complexidade. E aquilo que é hoje a nova realidade, muito orientada à containerização, traz muita complexidade, que quando chega ao momento de gerir as próprias aplicações, gerir os ambientes, gerir o ambiente cloud, de facto pode colocar desafios e coloca sempre desafios. Por outro lado, também, o tema cloud é mais do que a questão da cloud pública, é também a forma como as organizações e as equipas se organizam, a forma como entregam aplicações. Por isso, ainda sou do tempo em que se planeavam releases uma por quarter ou uma por semestre. Hoje as releases são diárias, no limite são em tempo real. Tudo aquilo que é a criação de pipelines de entrega de aplicações são no limite em real time. Por isso, toda essa complexidade de saber o que é que foi alterado e saber o que estava bem de repente passou a estar menos bem, há que saber exatamente, ter essa accountability, essa rastreabilidade. Por outro lado, stakeholders, a quantidade de pessoas hoje que são ouvidas, consultadas, informadas e no fundo que temos de ter on board nas nossas iniciativas é maior e isso resulta em desafios de colaboração, consenso, etc, etc, etc. E, obviamente, também a forma como aquilo que é a nova realidade de DevSecOps e a forma como as equipas estão mais organizadas a entregar orientado ao produto e não organizadas de uma forma mais convencional, temos desenvolvimento aqui, segurança aqui, integração acolá, infraestrutura, toda essa reorganização daquilo que eram antigamente silos, obviamente faz com que cada equipa tome decisões e, mais uma vez, tudo isto resulta em complexidade. Quando está bom, mas quando realmente começa a performance, as aplicações e todas estas realidades complexas a terem que ser geridas e mitigadas e perceber o que é que de repente acontece, é complicado. E é complicado por causa realmente da complexidade que está por baixo. Ora, esta complexidade, a forma como podemos mitigar
o risco que pode resultar desta complexidade traduzida em performance aplicacional realmente é o objetivo da minha ação e a forma como a solução Turbonomic, que é uma IBM Company, eu gosto muito de dizer que é uma IBM Company porque tem marca própria, este evento foi organizado pela Turbonomic, e basicamente permite que, quando há constões nas aplicações, o Turbonomic consegue atuar e dar uma visibilidade full stack sobre toda esta complexidade de componentes middleware, networking, storage, que vimos aqui neste diagrama. O que faz com que realmente aquilo que é a organização antiga de termos equipas por silos, cada uma delas olhar para cada uma destas componentes, realmente eu costumo dizer que há aqui toda uma cola que é a diferença entre fazer com que as coisas realmente funcionem melhor. Por isso, realmente as componentes estão lá, mas a forma como esta complexidade deve ser endereçada hoje no mundo moderno implica olhar para isto de uma forma diferente e, obviamente, mais colada, por assim dizer, porque a complexidade está lá. Ora, é exatamente isto que a plataforma Turbonomic endereça, ou seja, endereça toda esta complexidade, mas desmistificando e fazendo com que dos seus resultados saiam não alertas, mas ações. Toda a parte de gestão de plataformas, métricas, performance, KPIs, muitas vezes resultam em alertas. O objetivo da plataforma é gerar ações e ações corretivas. Por isso, a plataforma Turbonomic é em si uma plataforma com um modelo que recolhe dados, KPIs, data points e que obviamente vai colocar essa informação em contexto, visível, para os vários sponsors, com inteligência, com análise. Há muito AI que está aqui envolvido e que obviamente vai resultar em ações. O objetivo último do Turbonomic basicamente é aquilo que se chama ARM, Application Resource Management. O Turbonomic também tem como objetivo colocar os recursos de computação no local certo, na altura certa e nem mais nem menos. Uma máxima do Turbonomic é: se eu aprovisiono ou considero recursos a menos nas minhas cidades, vou ter um problema e custa dinheiro. Neste caso, não estou a fazer investimentos em computação, mas estou a alugar espaço em investimentos feitos por outrem e esse é o benefício da cloud. Mas os custos estão lá. Os custos, de um ponto de vista de impacto na performance. Se eu, por outro lado, vou com suspensórios de aço e tento ter mais capacidade do que preciso, custa dinheiro. E em cloud isso custa mais dinheiro. Por isso, o Turbonomic tem como objetivo fazer esse balanceamento entre procura e oferta de recursos. E a palavra certa é otimizar os mesmos. E otimizar os mesmos de forma a que nem mais nem menos. Por isso, o Turbonomic começa por, basicamente, ter uma abordagem agentless, o que facilita imenso muitos dos nossos arquitetos que às vezes dizem lá vem outra solução com mais um conjunto de agentes a carregar as minhas máquinas. Está baseado na recolha de informação via APIs de várias fontes de informação, já irei tocar algumas, colocar toda essa informação visível em contexto com tudo aquilo que é a árvore de dependências das componentes aplicacionais complexas, mais complexas ou menos complexas em função da forma como elas foram construídas, sendo mais cloud native ou mais tier-based, camada de dados, apresentação e coreografia pelo meio. Por isso, colocar isso num grande modelo de analítica por forma a perceber o que é que realmente é preciso e como é que essa capacidade deve ser ajustada às necessidades. Não são poucas vezes, enquanto se pede um sizing inicial, independentemente de demorar 2, 3, 4 semanas ou meses, num objetivo, num modelo cloud, obviamente, mas a verdade é que, independentemente de ser para um deployment A ou B, muitas vezes faz um sizing. A questão é esse sizing rapidamente fica obsoleto ao fim de algum tempo. Só o tempo de rever esse sizing e voltar a colocar isso em ações demora tempo. E o tempo, mais uma vez, não resulta em agilidade e isso tem que ser automatizado. E o objetivo da plataforma Turbonomic é converter isso em ações. E, obviamente, fazer as correções necessárias. Por isso, a plataforma tem uma abordagem top-down full stack, começando pelas business applications, pelos níveis de serviços, também pelas transações e, no fundo, com um deep dive sobre as componentes. Por isso, basicamente, tem essa capacidade de drill down. Num modelo, obviamente, híbrido e multi-cloud, como não podia deixar de ser. Por isso, a plataforma está claramente virada para os vários cloud vendors e também tecnologias que podem existir em data center, mas têm características que requerem olhar do ponto de vista daquilo que se espera de otimização. Existe uma grande componente analítica que está envolvida na plataforma, mais uma vez, e desta componente analítica, mais uma vez, que resultem
não alertas, mas ações. E ações que, de outra forma, requeriam intervenção humana e, mais uma vez, aquela bandeirinha vermelha à frente do carro, acho que é um bom exemplo. Não pode acontecer, porque senão perde-se todo o ímpeto, tudo aquilo que é o valor que possa sair daquilo que realmente a cloud representa, que é a rapidez, a agilidade e inovação. Por isso, obviamente, converter aquilo que é o dimensionamento de recursos, memória, computação, networking, storage, para cima ou para baixo, convertendo basicamente em ações. E é exatamente isso que o Turbonomic faz, ou seja, tem essa capacidade de analisar full stack aplicacional, analisar no momento que realmente, em dado momento, é necessário incrementar, ajustar recursos, ter o impacto dessas ações e, no limite, converter isso em dinheiro. Num modelo cloud, obviamente, ele baseia-se em APIs, vai buscar aquilo que são os planos de serviço e de custos dos vários vendors e, obviamente, qualquer ajuste e necessidade de investir em mais recursos para que o tempo de resposta seja mais adequado, requer investimentos, mas, por outro lado, também recomenda reduções de recursos sem impactar a performance de aplicações, resultando em savings. Eu diria que, basicamente, é pôr o dinheiro certo, no local certo, à hora certa. E isto faz basicamente com resultados e, obviamente, com automação, através daquilo que são, muitas vezes, ferramentas existentes de CI/CD, que acabam por suportar a automatização e com ganhos. Muitos destas iniciativas e destes casos de uso acabam por ser usados em iniciativas de iniciativas verdes, ou seja, de poupança energética, porque, obviamente, tudo aquilo que tem a ver com consolidação ou otimização invariavelmente poderá resultar em ganhos de ter menos equipamento sem comprometer o resultado final, ou seja, no limite de ganhos energéticos, consolidação de data centers, etc, etc. E quanto maior o cliente, maior a complexidade, maior os ganhos, por assim dizer. Por isso temos alguns casos. Ok? Alguns clientes que, há casos, por isso referências temos várias, inclusive em Portugal temos alguns clientes já com esta tecnologia. Nos últimos 2 anos e no ano passado surgiram mais alguns logos, ainda não são possíveis de ser partilhados, mas vão se resultar em projeto durante o ano de 2022. Três casos internacionais que posso partilhar convosco. Por isso, um primeiro cliente que basicamente usou esta tecnologia para fazer aquilo que é o placement de VMs, ou seja, no fundo, se tenho várias... Eu ainda sou do tempo em que quando se compravam ou se tinham sobre investimentos em hardware, se dimensionava, isto tem que ter pelo menos 2/3 tem que ter pelo menos um terço de capacidade disponível, porque há o crescimento, mas também há os picos. Ora, isso feito numa escala vasta, realmente tem custos, por isso... Algures numa lógica cloud que nos abstraímos daquilo que é o ferro que está por trás, faz todo sentido ter esta lógica de otimização de recursos e, no limite, fazer o placement de máquinas, de ambientes, de aplicações e, obviamente, fazer o sizing, o right sizing das mesmas em função daquilo que são os parâmetros que vêm da plataforma pela inteligência que está por trás, que se baseia com base na informação que vem das APIs. Por isso, este é um caso. Um segundo caso, um outro cliente, neste caso retalho, ou seja, aqui neste caso não importa muito bem a indústria, mas é bem exemplificativo. Este cliente é curioso, porque este cliente foi usando aquilo que eram as indicações da própria plataforma para ir ajustando e percebendo hoje como é que está o tempo de resposta versus como estava ontem, antes das alterações. E daí sucessivamente foram afinando aquilo que era a alocação de recursos, que inicialmente, obviamente, não estaria devidamente otimizada. Por isso, e conseguiram fazer esse hoje está a melhor conta, então as recomendações que ele está a dar funcionam e conseguiram provar isso. Um último caso, este é um banco internacional, um holandês, bastante conhecido, basicamente usou esta tecnologia para fazer, mais uma vez, também consolidação de data centers e ter, no fundo, ganhos de redução de hardware, neste caso é on-prem, mas neste caso poderá ser também redução daquilo que são as alocações que são feitas no ambiente cloud. Por isso, eu diria que uma palavra básica e mensagem sobre aquilo que é o Turbonomic é: recursos a menos são um problema, recursos a mais são um problema, custam dinheiro, podem custar muito dinheiro, ter as coisas certas no local certo e com automação. Por isso, a automação é o veículo, é um veículo fundamental para garantir tudo aquilo que são os benefícios da cloud. Se continuarmos a pensar no modelo antigo do governo de gestão dos sistemas, sem estes novos paradigmas que realmente nos são colocados pela complexidade que resulta da cloud, o benefício da cloud não vai ser uma realidade. E o Turbonomic é uma peça-chave para garantir essa automação,
no sentido daquilo que é a experiência de aplicações, na performance, mas também, mais uma vez, na dimensão financeira, por assim dizer. Por isso, terminava aqui com um conjunto de logos, onde realmente o Turbonómico está em ação. Aqui poderiam estar logos portugueses com o devido consentimento, etc. Mas, basicamente, é a minha ação. Estou lá em cima, mais um conjunto de colegas meus, disponham-nos, desafiem-nos, coloquem-nos perguntas, façam perguntas no limite às quais eu não consigo responder, mas tenho uma equipa que me poderá ajudar a responder-vos e muito obrigado.